Agora o tema é ciúmes, né? Isso. É difícil alguém admitir que tem ciúmes, né? Então, a gente quer começar falando sobre isso. O que é ciúmes? Diferencia ciúmes de inveja, por exemplo. Vamos trazer o conceito primeiro. Ou de zelo, né? Ciúme de zelo. Bom, na verdade, existem dois tipos de ciúmes, né? O significado do ciúme. Tem aquele ciúme bom. Não existe ciúme bom? Existe o ciúme bom. É até o ciúme que Deus tem de nós. Né? Aquele ciúme do zelo. É o zelo, aquele cuidado com você, né? Algo que não te sufoque, que não vá te impedir de você ser você. E existe aquele outro tipo de ciúmes que já é um ciúmes que é prejudicial. Aquele ciúmes daquela pessoa que sente que a outra é a posse dela. E se ela sentir que ela está perdendo aquilo, aí ela começa a ter reações. Esse é um outro tipo de ciúme. Agora, a diferença da inveja é que a inveja é o desejo em ter aquilo que o outro tem. E às vezes pode estar junto com ciúmes, né? Pode. O ciúme é aquele receio em perder aquilo que você tem. A inveja é querer o que o outro tem. Não é algo que você tenha, você quer o do outro. Sim. O ciúme é o receio em perder o que eu tenho. Eu não quero perder de jeito nenhum. Mas tem o zelo, que é a parte saudável do ciúme, né? Que é o cuidado, a proteção. É o cuidado, porque quando Deus fala lá em Êxodo, fala que Deus teve ciúmes, é no sentido de devoção absoluta, né? A nossa devoção totalmente a Ele. Então, quando você desvia para adorar outros deuses, é nesse sentido, né? E vem a consequência que é cair na mão do Deus vivo, do fogo do Deus vivo. Então, essa devoção exclusiva que Deus quer, é essa questão desse... Eu queria perguntar para os especialistas, né? Para a Bianca e também para o Everton. Como é que a gente consegue... Perdão, gente, eu estou com a Bianca, porque a Bianca ligou, falou conosco. Não tem problema não tem problema. A Bianca foi uma telespectadora, que inclusive, vale lembrar, a Bianca está numa campanha para doação de medula e sangue. A Bianca que tem leucemia, e nós trouxemos a Bianca aqui para falar conosco no tema gratidão. E foi muito legal o testemunho dela, você pode acompanhar inclusive no site da Rede Super, / de tudo um pouco. Bom, a Bárbara e o Everton, como é que a pessoa pode diferenciar se ela está tendo ciúme, o ciúme doentio, que daqui a pouco eu vou te perguntar também como um investigador da polícia, que pode levar até crimes passionais, do zelo? Como é que a pessoa pode separar o ciúme do zelo? Então, para a psicanálise, né, a partir do conceito formulado por Freud, lá por volta de 1920, por aí, o ciúme é um estado emocional esperado do ser humano, que a gente pode chamar de normal, né? Agora, existem graus diferentes de ciúme. Tem aquele ciúme que a gente pode considerar como normal, que é o quê? Como a pastora Carol já disse, está ligado ao medo de perder o objeto de desejo, né? Que é aquilo que a gente ama, em graus mais elevados, aí sim pode se aproximar de uma coisa patológica. Então, eu gostar de algo ou de alguém e cuidar daquilo e manter aquilo sob meu controle, é uma coisa esperada da gente. Enquanto que o excesso, a falta de equilíbrio de uma forma geral, vai apontar que ali existe alguma coisa de patológico. Pois é, o que pode disparar esse excesso, né? Eu perguntaria então para a Bárbara, o que pode fazer com que a pessoa ela saia de um nível equilibrado para o desequilibrado? Alguma experiência que ela teve, talvez, na infância, ou a experiência que ela está tendo com a pessoa faz com que ela tenha essa desconfiança de que ela pode perder aquela pessoa de alguma forma? Então, para responder isso, vamos só retomar o que seria o ciúme, né? Que ele é uma reação que engloba um conjunto de outras situações, de emoções, de pensamentos, de reações físicas e de comportamentos, que aí entraria essa reação, né, de até mesmo chegar a um crime ou, né, algo mais violento ou agressivo. Então, o que diferenciaria, né, o ciúme, né, normal e que todas as pessoas têm ou já tiveram ou vão ter, seria talvez o número desses 4 elementos que eu falei. A pessoa pode ter os pensamentos, né? Será que um pensamento de culpa, um pensamento que vai além da realidade, né? Que a fantasia toma conta da mente da pessoa, né? No sentido de, será que eu estou sendo bom o suficiente, que o outro está até querendo
olhar uma outra pessoa, Então a autoestima vai lá embaixo também. Está relacionado com a insegurança autoestima, com a insegurança, com a falta de confiança em si mesmo, Às vezes com a até uma falta de rejeição confiança quando no criança, isso outro. vem tudo muito, a infância ela traz Aflorar. muito isso, né? Sim, aí a psicanálise, né, o Everton pode até explicar melhor sobre a psicanálise, sim, pode ter havido, né, uma situação no passado que traumatizou aquela pessoa e ela ficou fixada naquilo e ela passa a desenvolver o ciúme como até mesmo uma forma de defesa, né, porque ela não sabe ter outro tipo de reação, ela não sabe lidar, se relacionar com um parceiro ou até mesmo com um amigo ou um familiar, né, não é só o ciúme amoroso, né? O ciúme Tem gente de que tem ciúme de irmãos, amiga, de não pode ter amigos, outra amiga, Isso, né? tem que contar tudo. Então, pois é, aí como é que a gente explica a situação em que crianças talvez de 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, já apresentam um comportamento tão ciumento, né, que se a gente não cuidar, inclusive ela pode querer dividir os grupos de amizades dela, proibindo os amiguinhos ou os amigos de se relacionarem com outras pessoas. Porque um adulto ser ciumento, a gente pode dizer assim, não, foi lá na infância, né? Ou alguma coisa na adolescência. E a criança, que já tem esse sentimento assim, possessivo. Então, você falou bem, já tem. Isso aí nos parece que é inerente ao ser humano. Né? Então a gente já nasce aí com essa propensão a um narcisismo, a um retorno sobre si mesmo como centro das atenções. Espera-se que tudo esteja voltado para mim. E na criança isso é mais natural e menos tratado, menos equilibrado. Então, como é que a gente vai perceber, não na criança, mas uma pessoa que está mais amadurecida, de que essa coisa não foi bem elaborada? É com essas manifestações inadequadas, falta de equilíbrio. A pessoa age de uma forma que você olha e fala, não, peraí, essa pessoa está exagerando, está saindo do que a gente propõe como normalidade, o que a gente aceita como normalidade. Eu estava até lendo, pode falar. Não, porque a questão da criança também, a gente aprende a sociabilizar, né? Sim. Quando você aprende a dividir, não é, né? Vai estabelecer limites, vai tratando dessas questões também, vão trabalhando. Não é o centro, né? Não deixa, quando o pai chega, a criança quer ficar na cadeira dele, o pai diz, não, o lugar aqui é meu, e vai trabalhando, vai entendendo isso aí. Né? Ou os pais podem fazer o contrário, podem dar combustível para que essa criança cresça como um adulto possessivo. Justamente, né? Com certeza. Talvez, em geral, por exemplo, em famílias de um filho só, isso parece que é mais comum, né? Agora, em família de um filho só, geralmente as mães, os pais têm preocupação quando vem um segundo, para a questão do ciúme. Como é que vai lidar com a questão do segundo filho? Desafio. Em dividir as atenções, né? E tem medo disso, interessante. Tem medo de Os um pais, ficar carente do demais de outro, atenção, que né? o outro vai exigir mais atenção, como é que vai trabalhar o ciúme do primeiro filho, e tem os pais que têm essa preocupação com o segundo filho, por Agora, eu ninguém queria pareça. perguntar sobre os ciúmes, para a gente diferenciar os ciúmes do zelo. Porque num relacionamento, existem as pessoas também que não têm ciúmes nenhum, mas eu nem diria ciúmes, não tem nenhum tipo de zelo. A mulher pode se relacionar com quem quiser, se às vezes algo está dando sinal ali que alguém está se aproximando e aquela pessoa não se intimida diante de nada. Qual que é o equilíbrio, principalmente em relacionamentos, homem e mulher, para a gente encontrar esse equilíbrio? Até a psicóloga pode falar também, porque é importante um certo zelo também, e é até saudável, né? Sim, então, no ponto que você perguntou agora, né, do zelo ou do extremo. Quando eu me perdi aqui, faz de novo essa pergunta. A minha pergunta é a seguinte: algumas pessoas não têm ciúmes nenhum, nenhum isso. tipo de zelo. Então, qual que é o equilíbrio para É importante ter, é importante ter um pouquinho de zelo. Porque a gente quer relaxado, não liga para o outro. Aí entra no aspecto talvez da personalidade da pessoa, do temperamento dela. Como o ciúme, ele não é algo que está assim, ele é manifestado, ele só aparece quando ele é manifestado através das emoções, dos pensamentos, das reações físicas, dos comportamentos, né? Então, talvez a pessoa pode estar num autodomínio, num controle próprio, que ela não vai manifestar isso, né? Talvez a personalidade dela não foi moldada nesse ponto de expressar, né? Talvez o ciúme exagerado, de controlar, ou talvez até mesmo a questão do zelo, né? De demonstrar o amor
né, O cuidado, o cuidado, né? a Aquela- preocupação, sim. uma proteção. Eu acho né? até Agora pelo que você tem falou, a resposta acho que seria o limite. Exatamente. O importante é a gente saber a dosagem certa. Claro, o equilíbrio, Você né? cuidar, você zelar, mas desde que não chegue a incomodar ou você Sim. impedir a outra pessoa de ser quem ela é. Exatamente. Tem até uma telespectadora que mandou uma pergunta aqui pra gente, pra nossa produção. É a Virgínia de Boa Esperança, aqui de Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte, e a pergunta é direcionada ao O Everton Duarte, que é o psicanalista. Ela diz o seguinte, o que o senhor quer dizer quando diz que o ciúmes é inerente ao ser humano? A gente estava aqui conversando sobre as crianças, ou seja, será que o ser humano já nasce com isso? Porque talvez ela, não sei se ela esteja, se ela está enfrentando um momento assim, se ela se acha ou se sente ciumenta demais. Então a pergunta deve ser, será que eu não vou conseguir deixar de ser, né? Pois é. Então, quando a gente está propondo esse fator inerente ao ser humano, eu estou partindo de Freud, né, que é o pai da psicanálise. Então, lá por volta de 1920, ele já propunha isso, que o ciúme é um estado emocional normal, ele usa essa palavra, normal ao ser humano. Quer dizer, espera-se que todo mundo tenha um determinado grau de ciúme em relação ao objeto de desejo, ao objeto amado. E se uma pessoa, inclusive ele diz isso, se uma pessoa não apresenta ciúme nenhum, aí está o patológico. Pode-se esperar que haja uma repressão, que tenha havido uma repressão muito grande do ciúme, ao ponto da pessoa não demonstrar. Mas a pesquisa psicanalítica vai levar, em algum momento, essa pessoa a expor, a trazer à tona O congelamento, que realmente né? O congelamento das emoções. E pode chegar, por exemplo, a crimes passionais, né? Eu não sei qual é o grau de envolvimento seu com esse tipo de situação na polícia, enquanto investigador, mas você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Qual que é o perfil do indivíduo, do criminoso que pratica esse tipo de crime, o crime passional. O crime passional que é motivado por situações teoricamente fúteis, né? Situações emocionais, relacionamentos, etc. e tal. Sim. Fúteis pra gente que está de fora, né? Vendo a coisa, né? Com isenção. Mas em geral sim. não há motivos que poderiam levar a pessoa Se a a um pessoa crime. estiver num nível de equilíbrio, né? Se a gente está aqui com calma, com tranquilidade, dentro de um estado equilibrado, a gente vai realmente ter facilidade em perceber aquilo como anormalidade, né? Que é uma coisa que, para nós, né? Se a gente estiver no estado normal, né? É fútil. Mas, para Freud, ele divide, inclusive, o ciúme normal, né, que seria o aceitável, depois um ciúme que é uma transferência que você faz do seu, como um mecanismo de defesa, você esconde o seu ciúme jogando luz no ciúme do outro, né, na relação com a outra pessoa. Não, ele que é o ciumento, ele que está mais na verdade, está escondendo E o você que já é teve seu. algum caso, assim, na polícia mesmo, de crimes passionais que aconteceram devido a ciúmes? Todo dia a gente vê isso aí, né? Até Todo dia antes da vê. gente concluir esse assunto, tem uma telespectadora que ela mandou a seguinte pergunta. Ela tem ciúme de tudo e de todos. Ela tem muita dificuldade de se relacionar e de fazer amizades. E quando ela faz amizades, ela tem dificuldade de dividir essa amizade com as outras pessoas. Isso pode ser um reflexo de uma rejeição que ela viveu? Bom, não seria tão simples assim, mas ela mesma já está apontando aí, se ela né, tá apontando, onde que está porque a falta de equilíbrio na parte dela, ou seja, ela a pessoa cria uma dependência tão grande do objeto de desejo, do objeto amado, da pessoa amada, que parece que a vida só existe se existir aquilo, se existir aquela pessoa. Daí esse comportamento desequilibrado que denota uma fragilidade. da pessoa. Dependência importante, emocional. no caso Sim, dela, entender dependência. qual que é a história dela. A história. Porque falar do presente sem olhar pro analisar, né, passado... Tem jeito. Eu Não estava dá, até interessante porque que eu às vi vezes não casa. uma pesquisa americana falando que eles fizeram um teste com mulheres e colocaram uma situação onde o cônjuge dela, a pessoa que estava com ela, ele olharia para outras mulheres e analisaram as mulheres. O ciúme cega. Quando a gente fala que cega, cega mesmo. E eles observaram que no ambiente que elas estavam, que a mulher ela sempre percebe, ela enxerga tudo. Ela consegue observar o que está acontecendo e tudo ao seu redor. E naquele momento de ciúmes,
ela não enxergou nada, ela só enxergou aquela situação. Até na pesquisa eles falaram assim que eles vão fazer com os homens para ver a reação Eu quero deles. só ver. E a gente estava até olhando. Mas a reação com os homens, ela é passional. O homem não é questão de ficar cego, não. Ele vai no foco e desfaz, porque a estrutura do homem, por isso o crime passional sempre parte do homem, né? Ele já parte para a agressividade.